paz de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, que o Eterno os abençoe grandemente. Irmãos e irmãs, hoje eu estarei falando da importância das mulheres diante da obra e da importância do partir do pão. Muitos acham que as mulheres têm que ficar escondidas, tá? Sem fazer nada na obra, tá? Mas a partir do momento que o Pai entrega para elas têm que obedecer, têm que dizer, têm que colocar em prática e não se esconder, porque, sabe, muitos acham que elas têm que ficar por detrás dos homens. Muitas mulheres têm mais atitudes que muitos homens por aí. E por causa disso, o Eterno não vai deixar de usar elas, porque não tem homens dispostos, né, a obedecer e a ouvir a voz do Eterno e colocar à frente o que Ele manda, o que Ele determina. Por isso elas são usadas também. Porque muitos homens estão dormindo, assim também como tem muitas mulheres dormindo. Então Ele usa quem Ele quer. Não adianta você ficar falando aí que mulher tem que se calar, que mulher tem que se esconder. Negativo. Não é assim que diz essa passagem que eu vou falar agora para vocês. A ressurreição de Yahshua. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo. Quem foi ao túmulo no domingo bem cedo? As mulheres. Levando os perfumes que haviam preparado. Quem preparou os perfumes para estar passando em Yahshua? As mulheres. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Quem viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo? As mulheres. Porém, quando entraram, não acharam o corpo de Yahshua. Quando elas foram no túmulo e não acharam o corpo de Yahshua, foram os homens que não acharam o corpo, foram as mulheres. E não sabiam o que pensar. De repente, sem ela esperar, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. Os homens com roupas brilhantes apareceram para quem? Para as mulheres. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Quem que encostou o rosto no chão? As mulheres. Então os homens disseram a ela, os homens que estavam com roupa brilhantes, os anjos na verdade, né? Os mensageiros. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Eles fizeram uma pergunta para elas. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Yahshua vive, eles quis dizer, os mensageiros quis dizer para elas. Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem, os mensageiros pedem para elas tornar a memória. Lembre que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Vocês lembram disso? Que ele deixou isso bem claro para vocês? Então as mulheres lembraram, elas lembraram das palavras dele. E quando voltaram do túmulo, quem voltou do túmulo? As mulheres. Contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Quem contou tudo isso aos 11 apóstolos? As mulheres. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas, só foi mulheres para lá. Além das que foram citadas o nome aqui, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Quem contou tudo isso aos apóstolos? Aquelas que tomaram atitude para ir lá, as mulheres. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice, não acreditaram.
os homens, os apóstolos que estavam lá encostados, as mulheres tiveram atitude, foram lá, quando voltaram, né? Eles acharam que elas estavam, ó, loucas, né? Com tolices. E não acreditaram nelas. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. O Pedro levantou de lá e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. O Pedro só tomou atitude de ir lá depois que as mulheres foram lá e relatou o que havia acontecido. Ele só foi lá porque as mulheres relatou. Se não, meu filho, não ia ter, sabe, essa visão também. As mulheres, elas têm sim uma grande importância na obra de Al. Então, vocês que falam contra, preste atenção. Agora, dentro da passagem que eu vou ler agora, tem a importância ainda das mulheres e também a importância do partir do pão. Aí diz aqui, no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Alcha estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Al-Shalá. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? A morte de Alcha. Enquanto conversavam e discutiam, enquanto eles estavam ali conversando e discutiam, o próprio Alcha chegou perto e começou a caminhar com eles. O próprio Alcha chegou ali no meio e começou a caminhar e ouvindo tudo que eles estavam falando. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Alguma coisa não deixou que eles reconhecessem que Alcha estava ali. Porque eles estavam, irmão, com o coração cheio de tristeza, de amargura, sabe? Com tudo que havia acontecido. E com isso, eles não conseguiram reconhecer Alcha. Então, Alcha perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E Alcha entrou ali no meio deles e perguntou, mas Alcha já sabia, né? O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Aquela tristeza que estava dentro deles, não deixou que eles viessem enxergar que o próprio Alcha estava do lado deles. E tem muita gente assim, sabe? Amargurado, abatido, triste, e não consegue enxergar Alcha na vida de vocês. Não consegue. Porque colocam coisas, sabe? Tudo num lugar, sabe? Aqui no coração, fica guardando as coisas ruins e não consegue enxergar Alcha. Não consegue. Então, irmãos, irmãs, limpa o seu coração, limpa a sua mente, se despoja de tudo que te prende, joga fora, para que assim vocês comecem a enxergar Alcha na vida de vocês, tá ok? O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Alcha perguntou para eles. Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Al-Shalá que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles fizeram uma pergunta para Alcha, tipo, vocês não sabem que Alcha morreu? Foi crucificado? Mal sabiam eles que estavam falando com o próprio Alcha, né? Mas aí Alcha se fez desentendido. O que foi? Perguntou ele. Aí eles responderam: o que aconteceu com Alcha de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Ial e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras, nas atitudes dele e nas palavras dele. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os chefes e os líderes, hein, irmãos e irmãs? Entregaram-o à morte
e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. E a nossa esperança era que ele iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E eles se esqueceram, né, de tudo que Yahshua tinha falado. Assim como nós também às vezes esquecemos de coisas que já nos foi passado, já nos foi avisado, né? Algumas mulheres, as mulheres aqui de novo, olha as mulheres, a importância delas. Algumas mulheres do nosso grupo, os dois lá seguidores de Yahshua falando, algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados com tudo aquilo que ela tinha visto, né? E corrido lá para contar para eles. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo, de madrugada, irmãos. Tá vendo a importância das mulheres? Elas que foram lá, tomaram a frente, foram lá e correram com a notícia para todos os homens que estavam lá, parados. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram mensageiros, anjos, e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo, depois que as mulheres trouxeram, né, a notícia para eles, aí eles se dispuseram a ir lá, aí eles foram até lá. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Yahshua. Então Yahshua lhes disse, Yahshua falou para os 2 seguidores dele: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Mashiach sofresse e assim recebesse de Yahweh todo o poder. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras. E Yahshua começou a explicar para eles todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele. Iniciando com os livros de Moisés, de Moshe, e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, estava Yahshua e os 2 seguidores dele, né? Aí diz aqui, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Yahshua fez como quem ia para mais longe. Yahshua deu a entender para eles, mas ele não ia, né? Mas deu a entender que ele ia para mais longe. Os 2 já tinham chegado no ponto onde eles iam ficar. Só que Yahshua demonstrou que ia para mais longe, mas ele não ia, né? Yahshua fez como quem ia para mais longe, mas os 2 seguidores de Yahshua insistiu. Mas eles insistiram com ele, com Yahshua, para que Yahshua ficasse ali, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Yahshua entrou para ficar com os 2, e Yahshua acabou ficando ali, né? Sentou-se à mesa com eles, Yahshua sentou à mesa com eles, pegou o pão e dando graças a Yahweh, ele pegou o pão e deu graças a Yahweh. Olha a importância do partir do pão, irmãos. Ele pegou o pão, sentado à mesa ali, ele pegou o pão, levantou e deu graças a Yahweh. Depois partiu o pão e deu a eles. Quando partiu o pão e deu a eles, aí os olhos dos 2 seguidores de Yahshua foram abertos. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Yahshua. Eita, nossa, tô toda arrepiada. É forte, hein? É forte. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Yahshua. Depois do partir do pão ali, eles entenderam que aquele proceder Yahshua sempre fazia.
E Alcha sempre fazia. Aí diz aqui: aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Yalcha. Através dessa atitude de partir o pão, eles reconheceram que era Yalcha ali. E quando eles reconheceram que era Yalcha, ele desapareceu, Yalcha desapareceu. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro. Aí depois que Yalcha desapareceu, um disse pro outro, né? Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Os dois, um deles fez uma pergunta pro outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles sentiram ali, entendeu? Eles observaram que quando Yalcha estava explicando as escrituras no meio do caminho, o coração deles queimava, irmãos. Aí diz aqui: eles se levantaram logo e foram para Yalchalã, onde encontraram os 11 apóstolos. Aí depois de ter aberto os olhos ali, né, que eles sentiram Yalcha ali, eles foram atrás dos 11 apóstolos. Informar o que havia acontecido. Além das mulheres terem informado, mas esses dois seguidores foram lá informar os apóstolos. Porque até então eles não tinham acreditado, né? E eles se levantaram logo e voltaram para Yalchalã, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Yalcha. E os apóstolos diziam: de fato, o Salvador foi ressuscitado, Yalcha foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido Yalcha quando ele havia partido o pão. Eita, irmãos, é forte, hein? É forte. Temos sim que partir o pão, para que assim, tudo aquilo, sabe? Tudo aquilo que está dentro de nós que não pertence ao reino, vai ter que cair por terra. Vai ter que cair por terra. E tudo aquilo, sabe? Que Yalcha deixou para que viemos, sabe? Ele deixou como exemplo para que viemos seguir a ele, para que viemos imitar ele. Então não tem o porquê a gente fazer certas partes e deixar outras partes de lado. É como se a gente tivesse, irmãos, vai tipo um jogo cheio de etapas, você vai cumprindo. E aquilo que você acha que não pertence, você vai descartando. Só que nesse descartar, você vai sendo eliminado. Só vai chegar à vitória quem cumprir todas as etapas, entendeu? É como se fosse um jogo. Mas, irmãos, nós temos que cumprir a cada etapa. Tudo tem que ter um processo. E se você vê tudo, desde de início, quando o Romilson começou a trazer as coisas, até aqui, foi tudo por etapas. E é tudo por etapas assim, sabe? Na ordem certinha, sabe? Desde os nomes lá no começo até o final, sabe? Do partir do pão. E eu vejo isso também nos louvores do irmão Leomar, que começou lá com aquele lá: batam palmas vós, todos os povos, aclame a Iau. E no final de tudo que tá, sabe? Eu creio que esse louvor da noiva que ele fez, sabe? Guardaste a coroa. Eu creio que esse é o último louvor. Porque fala pra gente guardar a coroa
que o noivo tá à porta para vir nos buscar. Então eu creio nisso, irmãos. Eu creio, assim como os estudos do Romilson das ordens dos estudos até o fim, assim como os louvores do Leomar até o fim. Eu creio, irmão. Eu creio. Eu sinto isso dentro de mim. Tem pessoas que vai falar, você tá louca, mulher. Assim como fala que eu não posso estar aqui adiante das palavras, entendeu? Entendeu que eu recebo do alto? Tem gente que fala que eu não posso estar aqui. Mas, infelizmente é assim, né, irmão? Nem todos vão crer, nem todos vão acreditar, nem todos vão ser salvos. Infelizmente é assim, né? E a gente não pode obrigar nada a ninguém. E, irmãos, é isso. Eu quis passar aqui a importância, sabe, da mulher à frente da obra e a importância do partir do pão. E eu vou colocar um áudio agora do irmão Romilson, que ele passou do partir do pão. Do partir do pão. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. O áudio do irmão Romilson. Esse é o áudio do irmão Romilson falando do proceder do partir o pão. Não tem data marcada não, é o dia que vocês quiserem fazer. Vou ir lá todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Qualquer dia você pode fazer. Agora, com respeito ao pão, tem que ser sem fermento e você usa o suco de uva. E aí, quem partiu o pão, tira o seu pedaço, passa para o outro parte, tira o seu pedaço, e assim por diante. E o cálice, vocês oram agradecendo também pelo cálice, e aí cada um serve no seu copo. Você passa para o outro, assim todo mundo vai estar participando, todo mundo vai estar servindo o cálice e todo mundo vai estar rasgando o pão, entendeu? É dessa forma. Tá bom, queridos? Ficam todos aí na paz do Eterno, em nome de Yahshua, Mashiach, assim seja. Aleluia. Vamos lá? Quebra o som da voz, o tempo já chegou, e Alcha espera a hora da noiva subir, ou ela vai subir, e Alcha espera a hora da noiva subir. O mundo vai parar. É o casamento do rei. Ao abrir o portal do céu, a noiva entrará, ou ela entrará. Ao abrir o portal do céu, a noiva entrará. Noiva tão linda, noiva tão bela, tão pura. Solta a voz. Resplandecerá. Guardaste a coroa, guardaste a honra do rei, e Alcha agora vai reinar, e com ele o varão vencedor. Guardaste a coroa, como fortaleza tu és, e Alcha convoca os fiéis para o reinado de amor. Nós vamos mudar de você, no lugar mais sem Aleluia. O mundo
Tão